Bem-vindos à aula sobre Introdução à Linguagem Java. Java é uma linguagem orientada a objetos, amplamente utilizada na academia e na indústria para o desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. A linguagem Java ela vem sendo desenvolvida há cerca de 15 anos. Sua primeira versão foi disponibilizada no início de 96. A partir da versão 1.0 foram derivadas as versões 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. A partir da versão 1.5 foram adicionados diversos recursos na linguagem, e essa nova versão, ao invés de se chamar 1.5, foi nomeada para versão 5.0. As versões mais recentes elas incorporam novas funcionalidades da linguagem e corrigem erros das versões anteriores. A versão atual da linguagem Java é a versão 6, disponibilizada em 2006, mas para esse ano, em 2010, já está prevista a versão 7.0. Inicialmente foram propostos alguns objetivos para a linguagem Java. A ideia é que a linguagem fosse mais simples que as linguagens orientadas a objetos da época, como por exemplo C++, mais robusta e segura, ou seja, verificasse erros de tipo, valores fora da faixa de índices, adicionasse tratamento de exceção, tivesse verificação de tipos em tempo de compilação. Então, diversas verificações de segurança para garantir que a linguagem fosse mais robusta e mais segura que as suas antecessoras. Um dos objetivos também era a neutralidade em relação à arquitetura e a portabilidade. Isso foi alcançado através do uso de máquinas virtuais. Então, os programas Java eles são compilados para uma linguagem intermediária, chamados bytecodes, e esses bytecodes são executados em máquinas virtuais, ou seja, em máquinas hipotéticas que são implementadas para cada uma das plataformas. A ideia era que a linguagem possibilitasse que os programas executassem com desempenho alto, o que nas primeiras versões não ocorreu, mas nas versões posteriores esse desempenho foi melhorado, e a linguagem deveria ser interpretada, dinâmica e com threads. A linguagem Java ela vem em 3 versões, ou seja, os kits de desenvolvimento e os ambientes de execução eles vêm em 3 versões. Uma delas é a versão padrão, que é o JSE, que é utilizado para desenvolvimento desktop, desenvolvimento de pequeno porte. A versão JME, que é a Java Micro Edition, que é utilizada para desenvolvimento para dispositivos móveis, tais como celulares. E a versão JE, que é a versão empresarial, que ela tem suporte aos Enterprise Java Beans, ela tem suporte à tolerância a falhas, distribuição, componentes, arquitetura de segurança, tudo isso baseado em servidores de aplicação. Então a ideia da versão JTE é que os desenvolvedores se preocupem com as regras de negócio, enquanto o servidor de aplicação se preocupa com requisitos não funcionais, tais como persistência, distribuição, etc. A linguagem Java ela é uma linguagem híbrida, ela não é uma linguagem puramente compilada e nem puramente interpretada. Então, inicialmente, os programas eles são compilados para uma linguagem intermediária, que são os chamados bytecodes, e posteriormente esses bytecodes eles são interpretados por uma máquina virtual Java, que é um aplicativo de software que é instalado numa plataforma, que é dependente de plataforma, que converte os bytecodes para um assembly da máquina da plataforma utilizada. Okay? Então, normalmente se utiliza um compilador para compilar esse arquivo e se utiliza um interpretador para executar um determinado arquivo. Então, a linguagem ela possui algumas bibliotecas que são do ambiente de execução e algumas bibliotecas que são do ambiente de desenvolvimento. Então, existem diversos pacotes que podem ser utilizados, é uma sopa de letrinhas, ok? Que são utilizados para diversas plataformas. Então, por exemplo, Java é o interpretador, JavaC é o compilador, Javadoc para gerar documentação, o Swing é utilizado para o desenvolvimento de interfaces gráficas, RMI é utilizado
para distribuição e invocação remota de métodos, o pacote DIO é utilizado para entrada e saída, o pacote Reflection é utilizado para introspecção, para verificação de quem são os métodos e atributos de uma classe. Então existem vários pacotes disponíveis na linguagem Java. Cada um desses pacotes é específico para um domínio de aplicação. E esses pacotes são utilizados em conjunto para o desenvolvimento de sistemas de informação. Uma das utilizações da linguagem Java para o desenvolvimento de aplicações de desktop. Nessas aplicações, a lógica de regras de negócios e lógica de persistência é implementada utilizando classes convencionais, e existem pacotes gráficos para a implementação da camada de apresentação. Então são utilizados os frameworks AWT, Swing, que é o mais usado, e SWT, que é um concorrente do Swing. E existem diversos editores que são utilizados para o desenvolvimento de interfaces gráficas para desktop. Os mais usados são Eclipse, NetBeans e o IDEA da IntelliJ. Para o desenvolvimento da web, as classes convencionais são criadas para programar regras de negócios e persistência. Se eu estiver utilizando JTE, eu posso ter Enterprise Java Beans, okay? Mas nem sempre é o caso. E são utilizadas linguagens e ferramentas específicas para a camada de apresentação. Então, para o desenvolvimento para a web, é utilizado HTML, XHTML, que são linguagens de marcação para a web, CSS, que é uma linguagem para definição de folhas de estilo, ou seja, para definir a aparência de páginas web, Java Server Pages, que é uma tecnologia para a criação de páginas dinâmicas em Java, que atualmente está sendo suplantada pela especificação JSF, que é o Java Server Faces. Okay? JavaScript, que é uma linguagem utilizada para scripting nos clientes, então é uma linguagem de script que roda nos navegadores. Ajax, que é uma tecnologia para a criação de formulários que são modificados dinamicamente, sem que eu precise enviar uma requisição HTTP e receber uma nova página. Então eu modifico os elementos da página sem precisar recarregar o navegador. E outras tecnologias como Velocity, Struts, Spring MVC e Flash. Então um exemplo de um programa Java, que nós temos uma classe chamada saída dados, possui um método main, que é um método criado nas classes para que eu possa executá-las, e uma única instrução, system.out.println hello world. Então esse aplicativo, quando executado, vai mostrar na tela a string hello world. É similar ao write.ln do Pascal, é similar ao printf do C, é similar a os mecanismos de saída das linguagens de programação. Então aqui temos um exemplo da edição, compilação e execução do programa. Notem que eu tenho a saída no console escrito Hello World, que mostra a saída da execução desse sistema e volta novamente ao console. Esse programa ele declara uma classe, essa classe é pública e a classe é chamada saída dados. Okay? Então vai existir uma classe pública, ou seja, outras classes podem acessar elas, chamada saída dados. Essa classe ela possui apenas um método, esse método é o método main. Ele possui como parâmetros um vetor de strings chamado args. Ou seja, se eu quisesse chamar esse pequeno programa pela linha de comando, eu poderia passar argumentos, embora eles não estejam sendo usados. Esse método ele é público, ou seja, quaisquer outras classes que estiverem acessando saída de dados podem chamar o método main. Ele é um método estático, ou seja, ele é um método de classe, ele não é um método das instâncias da classe. Então ele não é um método que é invocado diretamente para os objetos de saída de dados. E ele é um método que retorna void, ou seja, ele não retorna nada. Existem alguns métodos que retornam valores e a gente vai ver esses métodos mais adiante no curso. Um segundo exemplo, dado que o primeiro foi de saída de dados, é um exemplo de entrada de dados. Para entrada de dados, a gente utiliza uma classe chamada Scanner
e a gente instancia um objeto da classe Scanner usando new Scanner, passando a entrada padrão do sistema como parâmetro. Então, quando eu faço Scanner entrada igual a new Scanner System in, eu estou obtendo um leitor para a entrada padrão. Então, quando eu dou um next line ou quando eu dou um next int, eu estou obtendo respectivamente a próxima linha e o próximo inteiro lido no teclado, que normalmente é a entrada padrão. Okay? Então esse programa, o usuário digita o nome, o usuário digita a idade e é mostrado o nome digitado e a idade digitada. Então aqui podemos ver a execução do nosso programa entrada dados. Então o usuário digitou Eduardo, digitou a idade 30 e foi mostrado na tela Eduardo, idade 30. Então notem que nesse exemplo eu estou mesclando métodos de saída de dados, que seria o println, com métodos de entrada de dados, que seria o nextLine e o nextInt. O objeto entrada da classe Scanner está sendo utilizado para obter esses dados de entrada. Notem que essa classe também é pública, também possui um método main, ou seja, ela pode ser executada. E notem que no início dela eu tenho uma declaração import, que importa uma classe chamada Scanner dentro de um pacote java.util. O import é similar ao uses do Pascal, é similar ao include do C, é similar aos namespaces de C++. Em Java eu tenho também operadores de atribuição. Então, por exemplo, nessa minha classe chamada operadores atribuição, dentro do método main, eu tenho uma declaração de uma variável inteira chamada b com o valor 10. Então, quando eu faço b igual a 10, a variável b recebe o valor 10. Então, se eu mostrar na tela, eu vou obter 10. Se eu faço b mais igual a 10, seria a mesma coisa que eu fazer b é igual a b mais 10. Se eu mostrasse na tela, eu teria 20. A próxima instrução, b menos igual a 10, eu faria b é igual a b menos 10. Se eu mostrasse o valor de b na tela, eu teria 10 novamente. A próxima instrução, b asterisco igual a 10, é a mesma coisa que b igual a b vezes 10. Eu teria na tela o resultado 100. Se eu fizesse b dividido igual por 10, seria a mesma coisa que b é igual a b dividido por 10. Então, eu mostrando na tela, eu teria 10 como resultado. Então, notem, eu editei esse arquivo, eu compilei esse arquivo e eu executei esse arquivo. E obtive como saídas, respectivamente, 10, 20, 10, 100, 10. Em Java eu tenho também os operadores aritméticos de maneira similar ao que eu tenho em linguagens estruturadas como C e Pascal. Okay? Então, por exemplo, suponho que eu tenha duas variáveis, uma variável i com o valor 10 e uma variável j com o valor 2. Eu poderia fazer a adição dos valores de i e j fazendo i mais j. No caso aqui, uma variável inteira chamada adição recebe i mais j. A mesma coisa para subtração, através de i menos j, da multiplicação, i vezes j, e da divisão, i dividido por j. Em Java eu também tenho operadores unários. Os operadores unários eles agem sobre apenas um operando. Então, por exemplo, nesse exemplo eu tenho i mais i menos menos, menos menos i, e lá embaixo um menos j. A diferença, por exemplo, do i mais e do mais i é que quando eu tenho i mais em uma expressão, primeiro eu utilizo o valor de i na expressão e depois incremento. E quando eu tenho mais i, eu primeiro incremento o valor de i e depois utilizo esse valor. Nesse exemplo em particular, não existem diferenças entre o i mais e o mais i, mas posteriormente vocês verão exemplos nos quais essa diferença é significativa. E o menos j simplesmente troca o sinal de uma variável ou de uma expressão aritmética. Existem outros operadores
na linguagem. Então eu tenho aqui alguns exemplos de operadores, onde eu tenho operadores lógicos, operadores de igualdade, operadores relacionais. Então exemplos de operadores lógicos seriam aqui o e o ou. O e são aqueles dois es comerciais e os ou são as duas barras. Então no meu primeiro if a maior que b e a diferente de 20, eu imprimo uma mensagem dizendo, olha, a é maior que b e é diferente de 20. E na segunda que eu tenho um ou, a é maior que b ou a é diferente de 20. Então são dois dos operadores lógicos disponíveis na linguagem. Em relação à igualdade, eu tenho o operador igual igual, que é utilizado para verificar se dois objetos ou duas variáveis são iguais, os valores de duas variáveis, ou a diferente de b. Então o operador diferente é utilizado para verificar a não igualdade de dois valores ou de dois objetos. E existem os valores relacionais, maior, menor, maior igual, menor igual, que eu utilizo para comparar valores de variáveis ou para comparar objetos. Olha, se A é maior que B, então eu mostro na tela A é maior que B. Se A é menor, eu mostro A é menor que B. Então eu posso utilizar esses operadores em comparações nas sentenças de seleção, por exemplo, ou nas sentenças de repetição. Em Java eu tenho vários tipos primitivos, então aqui eu estou mostrando alguns deles. Então, por exemplo, no método tipos primitivos eu tenho a declaração de uma variável booleana, que pode receber valores verdadeiro e falso, que seriam true ou false, variáveis inteiras longas, variáveis bytes, shorts, floats, doubles, chars. Então existem vários tipos de dados que são utilizados na linguagem Java. Eles são similares àqueles das outras linguagens de programação. Então a ideia desses slides é familiarizar vocês com a sintaxe da linguagem. Então agora eu tenho alguns exercícios de fixação para vocês. Então são 8 exercícios, aqui estão os primeiros 4 e aqui estão os outros 4. Okay? A ideia é que vocês exercitem um pouco alguns pequenos programas na linguagem Java, de forma que vocês comecem a utilizar um ambiente de desenvolvimento. Para aqueles que já têm experiência na linguagem, esses exercícios podem parecer triviais, e são, okay? Mas para aqueles que não estão familiarizados com a linguagem, ou aqueles que desenvolvem outros papéis que não os de implementação e programação, ou para aqueles que não são especificamente da área de computação, esses exercícios são bastante elucidativos. As respostas para eles estão disponíveis no site, tanto em versão texto quanto em versão em vídeo, ok? Para que vocês possam ver como que a IDE Eclipse é utilizada. Obrigado e bom exercício.